E vos convido a ficarmos de pé e abrirmos a carta magna da liberdade cristã, ou seja, a Bíblia Sagrada. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Depois nós estaremos lendo no livro de São Marcos, capítulo 16 e o versículo 17, para podermos nesta noite apregoarmos a palavra de Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Encontraram? Amém. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. São Marcos, já no Novo Testamento, capítulo 16, versículo 17, diz-nos assim a palavra de Deus. Quando todos se encontrarem, digam amém. Amém. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios e falarão, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aleluia. E imporão as mãos sobre os enfermos, amém. Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor, voltado para esta palavra. Antes de darmos ênfase aqui à mensagem, quero dizer aos irmãos que é motivo de alegria estar convosco neste santuário, junto com este casal, pastor Pedro, missionário Alice, que muito me ajudaram na caminhada quando estava passando um momento muito difícil. Confesso a vocês, daqui eu levei grandes mensagens, promessas que hoje já estão se cumprindo. Pastor Pedro, em minha vida, já começaram a se cumprir. Hoje temos voltado novamente a este lugar. É pela segunda vez, já como presidente do Corenorte, que adentro este santuário, com um objetivo maior, em adorar o Senhor. Hoje, com uma responsabilidade muito grande, em transmitir a palavra de Deus. Trago aqui as lembranças da missionária Rosineiros. Está em Parauapebas, aonde a filha dela está enferma e ela se encontra ali junto com a sua filha. Mas eu creio que muito em breve ela vai estar voltando e nós vamos estar juntos por aqui com os irmãos. Brigamos em não ficar com a igreja, justamente por isso, pois se almejarmos ficar por aqui alguns dias, não temos assim que estar voltando e indo e vindo, mas poderemos ficar com os irmãos alguns dias, aonde se tiver necessário. Aleluia. Entregamos ultimamente a igreja de Areião, aonde estávamos. O Senhor se compadeceu sempre e tem nos abençoado grandemente nesta missão, nesta tarefa, neste compromisso de pregar o Evangelho. E vamos dar ênfase sim com um tema para podermos frasearmos convosco nesta noite. Digam assim comigo: a Bíblia, livro dos sinais. Mais uma vez, a Bíblia, livro dos sinais. Amém, irmãos? Bíblia,
livro dos sinais. Amados irmãos em Cristo, quando lemos este versículo 14, nós vamos ver que o Senhor Deus dos céus, Ele fez o sol e a lua, a luz da palavra, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Nós vemos assim que o sol governaria então, louvado seja Deus, meses e anos, e a lua semanas, louvado e dias, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, uma coisa é certa: Deus sempre se revelou através de sinais para o seu povo. E quando nós começamos a ler a Bíblia, o Senhor, Ele quis convencer Faraó por meio de sinais. Vejamos como o Senhor faz, como o Senhor usa fazer por meio destes sinais, o qual predizem a palavra do Senhor nosso Deus. Ainda não para por aí. Deus quis transformar Saul por meio de sinais. Assim nós vamos vendo, aleluia, o próprio Cristo, Ele se referiu os sinais dos últimos dias. Nós vamos vendo ainda a palavra do Senhor mostrando grandes sinais, tanto para homens, mulheres, assim como servo de Deus e servas de Deus. A igreja do Senhor, ela é marcada por sinais que vêm de cima, que vêm do alto, que vêm de Deus, para cumprir na minha e na sua vida. Quantos são testemunhas? Levante assim a sua mão e glorifique ao Senhor, exalta a Ele. Nesta noite há sinais sim para se cumprir na nossa vida, no meio da igreja. A igreja do Senhor, ela caminha com sinais marcantes diante dela, que revelam a glória, a virtude, a unção, o poder, a graça. Em Atos 6 nós vamos ver sinais na vida de Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Sinais na vida de Felipe. Em Atos nós vamos ver grandes sinais na vida de Felipe. E assim, meus amados irmãos, quando Jesus ele foi assunto ao céu, então ele deixou sinais inéditos para a sua igreja, para o seu povo. A igreja, aleluia, é acompanhada por sinais presentes que fazem com que o pecador, ele então se arrependa, aleluia, e venha ser salvo. Neste versículo que nós lemos, nós vamos ver, aleluia, o Senhor deixando 5 sinais para acompanhar a igreja. Eu atrevo-me a dizer a vocês, igreja do Senhor Jesus, que o número 5, ele é o número da graça de Deus. É o número da graça. Porque, pastor, nós vamos ver ele deixando para a igreja 5 sinais. O número 5 é o número da graça de Deus e das oportunidades que Deus dá. O número 5, ele é o número da graça e ele é o número das oportunidades que Deus dá. Quando começamos a ler a palavra do Senhor nosso Deus, nós vamos ver, aleluia, estes sinais, eles lembram as 5 pedras de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós vamos ver, amados irmãos, em Isaías capítulo 9 e o versículo de número 6, que são também os 5 nomes. Aleluia! Lá está registrado, e a igreja me ajuda. Primeiro
Senhor Jesus, ao Filho do Deus vivo, em Isaías 9,6. Primeiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não lembro mais. Louvado seja o nome do Senhor. 5 nomes é dado ao Filho de Deus. Por isso que eu digo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. 5 nomes, aleluia. Quando começamos a ver também o número 5, são os ministérios concedidos por Cristo para a igreja. E esses 5 ministérios, 5 sinais, abrangem 5 mundos. Amém, irmãos? Os 5 sinais abrangem 5 mundos. Primeiro, o mundo dos anjos expulsarão demônios. Mundo de Deus, falarão em novas línguas. Aleluia. Sinais dados por Deus para a igreja. Este sinal de falar em línguas estranhas, em novas línguas, unicamente a igreja que peregrina com luta, com dificuldade nesses últimos dias, mas ela sabe que está chegando a hora, está chegando o momento, aleluia, em que ela vai deixar, aleluia, o planeta Terra e adentrar a mansão celestial, cantando o hino da vitória. Você não pode ir a um país diferente, a um país estranho, aonde você não saiba, aleluia, dialogar, não ter conhecimento do dialeto daquele país. Aleluia, você não pode ir se expor, você vai se sentir de uma certa forma desorientado. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela ensaia a língua dos anjos dos céus, porque é lá que ela vai morar. Quantos acreditam assim? Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aqui é o ensaio, já estamos ensaiando, aleluia. Quantos são testemunhas, aleluia, que falam línguas estranhas, a língua dos anjos, a língua dos céus, a língua do seu país. Então, alegra-te, adora, bendiz, bendiz o nome do Senhor. Mundo dos animais, eu disse que abrangiu os 5 mundos. Mundo dos animais, sem pôr as mãos, se alguma cobra picar, louvado seja o nome do Senhor, não fará dano algum, não lhe fará mal. Sabe por quê? É promessa do Senhor, é sinal para a igreja, para o salvo, para o liberto, para o comprado, remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Mundo dos homens, se beber alguma coisa mortífera, nem mal fará. Isso tem acontecido em muitos lugares, amados irmãos em Cristo. Quantas das vezes o povo de Deus tem sido abordado, quem sabe por seta, quem sabe por homens endemoniados. Conta-se um certo testemunho de uma igreja com um certo pastor que buscavam, que oravam a Deus, como esta igreja neste lugar. Não podemos nos omitir de orar ao Senhor, porque os problemas vêm, mas o nome do Senhor, ele há de ser glorificado por meu intermédio e o seu, e unicamente estando na presença do Senhor, o Senhor proverá a vitória.
certo fazendeiro, ele chama o pastor e a igreja para ir dirigir um culto em sua fazenda. E ele disse para a esposa: eu vou ver tanto crente morto. E ao chegar ali, o povo de Deus se reuniu, dirigiram um culto, e após o culto, jantar. E após o jantar, aí veio, quem sabe, aquela sobremesa. E sobre a sobremesa estava envenenada, que era para morrer todos, mas sempre o pastor apanhando tanto o alimento como a sobremesa. Ele disse: vamos orar e apresentar ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes tem crente que ele se alimenta e nem ora, louvado seja Deus, mas ele orou, apresentou ao Senhor, e daqui com alguns minutos o fazendeiro já esperava cair para um lado, cair para o outro, mortos, todos mortos. Quando deu pela madrugada, todos estavam de joelho orando. Ele disse: mulher, esse povo é diferente, esse povo é diferente. Pela manhã ele chamou o pastor e disse: vocês ainda não vão hoje vai ser um culto à noite que eu estou pedindo. Eu vou me converter, eu vou entregar a minha vida a Jesus. O homem aceitou Jesus, a esposa, o fazendeiro, a esposa, e assim os que ali trabalhavam com eles. Amados irmãos em Cristo, o crente é diferente, o crente é vitorioso, o crente, ele vive, aleluia, de luta em luta, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Sabe por quê? A fé, ela é a mãe da alegria. Tudo é por fé, e o que não é por fé é pecado. Bíblia, livro dos sinais. Amados irmãos em Cristo Jesus, aleluia, nós vemos também que estes 5 sinais é para 5 propósitos, aleluia, que Deus tem com o seu povo, com a sua igreja, firmado. Passa o céu, passa a terra, mas a sua palavra, ela não passa, ela se cumpre, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é santa, ela é poderosa, ela é poderosa. Quantos creem nesta palavra? Quantos creem nesta palavra? Aleluia, aleluia. Então vive a palavra, come a palavra, aleluia, obedece a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro propósito firmado por Deus para a igreja, você sabe qual é? Aleluia, é convencer o mundo do que Jesus está vivo. Ele está vivo. Quantos acreditam assim? O povo de Deus, ele não pode ficar cabisbaixo, ele não pode ficar, quem sabe, moribundo, ele não pode ficar em 2 pensamentos. Será que isto é verdade? Sabe por quê? Amados irmãos em Cristo, estes sinais, aleluia, eles estão patentes aos olhos da igreja. Só somos crentes por causa dos sinais. Bíblia, livro dos sinais. Em segundo lugar, o segundo propósito, convencer o mundo do que Jesus realmente governa a igreja. A igreja do Senhor Jesus. Quantas das vezes alguém diz: olha, agora não vai mais, vai acabar, vai chegar ao final, é muito grande este problema. O Senhor é maior, louvado seja Deus. É Ele que governa a igreja, é Ele que governa a sua vida, mas você tem que dar lugar.
necessário eu dar lugar. Eu sou testemunha de grandes coisas que o Senhor tem feito em nossa vida, porque temos passado, aleluia, o Senhor tem feito grandes coisas. Eu me lembro, amados irmãos em Cristo, estando ali na cidade de Tailândia, onde estávamos, no estado do Pará. Quando saímos daqui, nós fomos para a cidade de Tailândia, e ali então um cidadão disse para mim: foi o senhor que veio agora para esta igreja? Eu disse sim. Ele falou: o senhor sabia que essa igreja é a igreja dos 8? E eu disse: não, senhor. Então, se era dos 8, agora é dos 11, porque são 8 na igreja, eu, a minha esposa e a minha mãe. Agora nós somos 11. Passou da quantia. Ele disse: quando tiver gente dentro desta igreja, o senhor me avisa, porque eu quero me converter a Cristo. Aí não vem ninguém, aí não dá ninguém. Essa igreja não é conhecida dentro da cidade. Eu disse: mas a palavra do Senhor diz que nós há de haver propósitos debaixo dos céus, e nós temos propósitos. Não viemos para cá por acaso. O Senhor nos trouxe a este lugar. Os sinais começaram a se cumprir dentro da igreja. Jesus começou a salvar, Jesus começou a libertar. Dias depois, aquele homem veio, aceitou Jesus como Salvador. Aleluia! E o nome do Senhor foi glorificado. 7 anos. 7 é o número da perfeição. Foi com 7 votos que nós ganhamos o pleito. Aleluia! E ao passar 7 anos, tínhamos 7 congregações, junto com o templo 7, na igreja dos 8. Amém. Amados irmãos em Cristo, Jesus fez grandes coisas naquele lugar. O templo, um bom templo. A igreja de Tailândia, mais ou menos, é 8 por 21, o auditório. Aleluia, e cheia de gente, lotada de gente. E ele dizia para mim: pastor, como é que Deus faz? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor dava-nos um sinal. Havíamos de sair daquele lugar, mas não sabíamos para onde ir, qual seria a direção. No outro dia houve uma ligação, e o pastor disse a mim: pastor, o senhor tem que ir para a Vila União. Eu disse: eu não iria se fosse para a Desunião. Agora para a União eu vou. Louvado seja o nome do Senhor. E ao chegar, amados irmãos em Cristo, alguém começou a dizer: esse homem está regredindo, esse homem é caranguejo, esse homem está andando para trás. Na verdade, o homem que serve a Deus se faz necessário, aleluia, ter conhecimento do Senhor que ele serve, porque o Senhor levanta no tempo certo, na hora certa ele levanta. O Senhor tem te preservado, igreja do Senhor, para os últimos dias, nesta vila, apregoar o ano aceitável do Senhor, enquanto é dia, enquanto é tempo. E ao chegar ali na reunião, começamos a trabalhar. O Senhor começou a providenciar pessoas para congregar. Aleluia, lugar difícil, mas na dificuldade é que o Senhor se faz presente. Ele prova que é Deus em meia luta que você está enfrentando. Os testes vêm. O Senhor testa, aleluia, o seu povo.
A palavra do Senhor diz que o Senhor chamou o povo de Israel para provar no deserto. Aleluia. Só que a igreja dos últimos dias, a igreja do arrebatamento, ela deve viver ânimo e coragem. A igreja do arrebatamento, ela deve viver ânimo e coragem. É por isso que o Senhor disse 3 vezes a Moisés: ser forte, aleluia, tem ânimo. Sabe por quê, amados irmãos em Cristo? O Senhor sabia que havia o desânimo. É uma arma satânica, o desânimo dos dias que estamos vivendo. A igreja, muitas pessoas desanimadas, aleluia. Ore a Deus em seu lar e na igreja, visite o irmão e procure levar ânimo para ele. De quase 2 milhões de pessoas que saíram, que estavam no deserto, morreram. Louvado seja Deus, através do desânimo. O desânimo mata. Ninguém sem ânimo consegue se levantar na crise. Ninguém sem ânimo consegue orar. Ninguém sem ânimo consegue caminhar na presença do Senhor nesses últimos dias, diante de tanto problema, de tanta luta e do pecado explícito nesses últimos dias que estamos vivendo. Mas eu quero dizer para você, aleluia, propósito, aleluia, propósito de servir o Senhor não é um dia, enquanto viver, enquanto estiver aqui. Quando lemos na Bíblia, Eclesiastes 3 primeiro, lá está escrito, aleluia, alguém diz: olha, tem tempo para tudo. Não, observando bem, há tempo para todo propósito. Debaixo do céu, propósito está na presença de Deus. Propósito torna-se desafio para os últimos dias, para o crente vencedor que quer chegar na glória cantando o hino da vitória. Propósito, amados irmãos em Cristo, de convencer a igreja que ela é a única na história vencedora, abençoada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela é a única na história a triunfar. Em último lugar, glorificar o santo nome de Jesus. Amar a igreja incrível até a volta do Senhor Jesus. Ele prometeu que vai voltar para vir nos buscar, para vir buscar o seu povo. Aleluia. E a hora está chegando. Todos os sinais eminentes da volta de Cristo, Mateus capítulo 24, são eminentes. Aleluia. São sinceramente marcantes nesses últimos dias que estamos vivendo. Se você apanhar o livro de Mateus 24 e começar a ler, você vai ver, aleluia, a realidade do que estamos vivendo nesses últimos dias. Jesus vai voltar. Bíblia, livro dos sinais. Que Deus em Cristo nos abençoe. Persevere, aleluia, porque muito em breve vai correr a notícia que um povo desapareceu, e este povo é a igreja do Senhor Jesus.